Você quer saber se você vive pelo Espírito, se você agrada a Deus? Fica comigo até o final desse vídeo que Deus vai falar com você. Deus ele vai ensinar você, vai dar direção para você em nome de Jesus. Para você que não me conhece, meu nome é Natália Bramucci e esse é meu canal Jesus é Contigo. Se você gosta da palavra de Deus, se você gosta de edificar a tua alma, de sempre estar escutando a palavra de Deus, se você ama a palavra de Deus, se inscreva nesse canal. Você se inscrevendo nesse canal, você vai estar me ajudando a ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo, amém? Eu gostaria de deixar, você que é inscrito no meu canal, eu queria pedir para você compartilhar os meus vídeos nas suas redes sociais, para aquele amigo seu também que gosta da palavra de Deus. Você fazendo isso, você vai estar me ajudando e Deus ele vai te abençoar de uma forma grandiosa, amém? Em Romanos capítulo 8, eu queria que você prestasse muita atenção, porque senão você não entende a palavra, porque essa palavra ela é pelo Espírito, né? Há um contrito entre a carne e o espírito. O que é contrito? Eu já vou começar a dizer para você. Um contrito entre a carne e o espírito é quando você quer escutar a palavra, mas ao mesmo tempo a sua carne fala assim, não, vai assistir um filme. Quando você quer escutar a palavra, quando você quer meditar a palavra e a sua carne diz assim, não, você tem que sair porque você tem que fazer alguma coisa. Quando você quer escutar a palavra, quando você, vamos supor, você quer jejuar, e a sua carne diz assim, não, você fez aquele bolo e você tem que comer. Esse é um contrito entre a carne e o espírito e mais coisas que eu vou te dizer. Amém? Deus ele está ensinando nós de uma forma grandiosa através dessa palavra aqui. Se você prestar atenção, eu tenho certeza que a sua vida ela não vai ser a mesma. Eu tenho certeza que a sua vida ela vai ser cheia da graça, cheia da presença de Deus a partir do momento que você tomar posse dessa palavra e colocar ela em prática. Então é muito importante que você fique até o final, como eu te falei. Às vezes você está assistindo esse vídeo e a carne vai falar para você tirar dele. Então faça pelo Espírito, viva pelo Espírito. Não deixe a carne te dominar, amém? Não faça a vontade da carne, é isso que eu vou falar agora, amém? Diz assim, no versículo 8, a nova vida debaixo da graça segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquele que anda segundo o Espírito e não faz vontade da sua carne, nenhuma condenação há sobre você. Porque você decidiu viver uma nova vida, você decidiu viver uma nova etapa da sua vida, você decidiu viver pelo Espírito e não pela carne. Então, a partir do momento que você vive pelo Espírito e que você não faz vontade da sua carne, nenhuma condenação há sobre você. Não importa o que você fez, importa o que você é, importa que você se arrependeu mesmo daquilo que você fez. Porque todos nós somos pecadores, nenhum é perfeito, nenhum de nós é perfeito. Então, a partir do momento que a gente deixou o nosso eu e vivemos pelo Espírito, pela vontade do Espírito e não pela carne, nenhuma condenação há sobre nós, nenhuma condenação há sobre você. Ninguém pode te condenar daquilo que você foi, porque o importante é o que você é agora, amém? Muitas das vezes você pode falar assim, irmã, eu ainda não consigo viver pelo Espírito. Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que Deus ele vai te ensinar, te orientar através dessa palavra, amém? Aí diz assim, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu quero que você preste atenção para você entender, amém? Porque a lei do Espírito de vida, qual é a lei do Espírito de vida? A lei do Espírito de vida é aquela que a gente decide viver pelo Espírito, é aquela que a gente não vive pelo nosso eu, que a gente não vive pelo pecado, pela vontade da carne. A partir do momento que você vive pelo Espírito, Deus ele te livrou do pecado
da morte, porque o pecado da morte é quando decidimos fazer a nossa vontade, o pecado da morte é quando decidimos fazer a vontade da nossa carne, e quando fazemos a vontade da nossa carne, um exemplo, quando decidimos caluniar alguém, quando decidimos fazer barraco, tirar satisfação, a gente está vivendo pela carne, a gente está vivendo pelo pecado. E qual é o salário do pecador? A morte. Então, a partir do momento que você não vive pela lei do pecado, você vive pelo Espírito. Não existe os dois. Se você vive pela lei do Espírito, você se livrou do pecado da morte. Você deixou o seu eu e vive pelo Espírito. Tá me entendendo? Aí vamos lá. Aí diz assim no versículo 3: pois o que era impossível à lei, visto que estás enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Olha só, gente, quer dizer, quando Jesus Cristo, quando o Pai, quando Deus decidiu dar o seu único Filho pelos nossos pecados lá mesmo, os nossos pecados morreu. Ninguém pode condenar nós, porque presta atenção, pois o que era impossível à lei, visto que estás enferma pela carne. Quando estamos vivendo pela carne, quando pecamos, quando vivemos pelo pecado, que é o salário do pecado é a morte, nós estamos o quê? Uma pessoa doente. Nós estamos enfermos, nós estamos com depressão, nós estamos com rancor, com ódio no coração. Isso é uma pessoa que está doente, uma pessoa enferma. Então, para você sair disso, se você se encontra uma pessoa com rancor, uma pessoa com ódio, uma pessoa com mágoa, você tem que se livrar desse eu seu, você tem que começar a perdoar. Você tem que pedir para Deus tirar esse rancor, esse ódio do seu coração. Porque se você não pedir para Deus tirar esse ódio, esse rancor do seu coração, você se encontra uma pessoa enferma. Se você faz isso, você está fazendo a vontade da sua carne, você está fazendo a vontade da morte, você está sendo escravo da morte, você está sendo escravo do pecado, você não está sendo filho de Deus. Presta atenção. Versículo 7. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não a sujeita à lei de Deus, nem na verdade o poder de ser. Quer dizer, presta atenção aqui para você, olha aqui, ó, vou ler de novo. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Quer dizer, se você está fazendo a sua vontade da carne, se você trai o seu marido, se você trai a sua esposa, se você trai a sua noiva, a sua namorada, você está fazendo a vontade da carne. E quando você faz a vontade da carne, você está sendo inimigo de Deus. Você não está sendo um amigo de Deus. A gente é amigo de Deus, a gente se torna filho de Deus quando a gente reconhece que Deus é o Pai. A gente se torna amigo de Deus quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente anda pelo Espírito. Tá me entendendo? A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem na verdade ou pode ser. Não pode ser, quer dizer, não pode ser. Você não pode fazer a vontade da sua carne e ter amizade com Deus, porque você está tendo inimizade, é contra a vontade de Deus. É contra a vontade de Deus você trair alguém. É contra a vontade de Deus você caluniar alguém. É contra a vontade de Deus você fazer barraco. É contra a vontade de Deus você desejar o mal no teu coração para o próximo. É contra a vontade de Deus você ter no seu coração rancor, ódio, mágoa. É contra a vontade de Deus. Então, quando você tem essas coisas no seu coração, quando você tem atitudes nessas, quando você fala palavras tolas, você não está vivendo pelo Espírito, você está vivendo pela carne, porque há um contrito entre o Espírito e a carne. Muitas das vezes você quer para a igreja, o Espírito falando, mas ao mesmo tempo a carne vem e fala assim, não vai hoje, vai passar um filme mó legal na Netflix, vamos assistir esse filme, e o Espírito Santo está falando assim, vai para a casa de Deus. O quê? É o Espírito, viva pelo Espírito, mas a carne então é o quê? Aquele contrito entre a carne e o Espírito, e você tem que saber discernir.
Então, se você não sabia discernir, aprenda agora. Como, irmã? Se você está querendo ir para a igreja e de repente bate um desânimo em você, quando o desânimo vem é o quê? É a carne, tá cansada, chegou do trabalho, tem aquilo para fazer, tem outro para fazer, não vou para a igreja, decidi, não vou. Você está vivendo pela carne, você não está vivendo pelo Espírito. Amém? Quando você vive pelo Espírito, você não vê nada, você simplesmente pega e vai. Amém? Você está me entendendo? Aí diz assim, porque é um contrito. O contrito sempre é um contrito. Para a gente fazer o nosso querer e não fazer a vontade de Deus. Então, se você faz a vontade de Deus, você vive pelo Espírito. Se você faz a vontade da sua carne, tá cansada, cheguei do trabalho, tem que fazer janta, tem que cuidar dos filhos, eu não posso ir na igreja porque eu já tenho um compromisso no aniversário, porque eu já tenho um compromisso numa festa, porque tal pessoa vai ficar magoado comigo, eu queria ir para a igreja hoje, mas se eu for para a festa, se eu não for para a festa, a pessoa vai ficar magoado comigo. Quer dizer, então, se você fizer isso, se você for na festa e deixar de ir na igreja, você não está vivendo pelo Espírito, você está vivendo pela carne. Então, houve um contrito aí entre a carne e o Espírito. Então, você tem que discernir, olha, as coisas do Espírito. Aí diz assim, no versículo 9, Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Tá aí, o Espírito de Deus habita em você? Você faz as vontades de Deus? Irmã, pensando bem, assistindo esse vídeo, eu não faço muito não. Não tem problema. A partir do momento que você decide viver pelo Espírito, fazendo a vontade de Deus e não vivendo pelas vontades da carne, você tendo discernimento dos contritos entre o Espírito e a carne, fazendo a vontade do Espírito, nenhuma condenação há sobre você. Amém? Então você pode começar a partir de hoje ter uma nova vida. Uma nova vida, quando eu digo, é viver na lei do Espírito, é viver cheio da graça, é viver com livramento sobre a sua vida. Porque a partir do momento que você vive pelo Espírito, você deixou de ser escravo do pecado. Amém? Você deixou de ficar nas trevas e foi para a luz, porque as luzes e as trevas também são contrito, mas a luz, quando chega nas trevas, as trevas saem, porque a luz é o quê? Ela ilumina, ela é cheia da graça, e as trevas, a escuridão. Amém? Você tá me entendendo o que eu tô te falando? Aí diz assim, ó: se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Quer dizer, o nosso corpo é pecaminoso, nós somos pecadores, nós somos. Mas a partir do momento que nós morremos, a partir do momento que nós deixamos o nosso eu e vivemos pelo Espírito, nós matamos o desejo da nossa carne, nós fazemos a vontade do Espírito. Se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto. Se Cristo está em você, o seu corpo está morto. Então você vive pelo Espírito, você vive por causa da justiça. Aí diz assim, versículo 13: porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes a obra do corpo, viverei. Eu vou frisar essa parte aqui, ó. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificardes, quer dizer o quê? Cada dia a gente tem que tentar ser uma pessoa melhor. Cada dia a gente tem que deixar Deus nos transformar. Cada dia você tem que orar mais. Cada dia você tem que estar mais em espírito. Cada dia você tem que vigiar mais, para você não cair nas armadilhas do diabo e viver pela carne, mas sim pelo Espírito. Você tem que ser uma pessoa vigilante, uma pessoa constantemente na oração. Aí diz assim, ó: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A partir do momento que você, guiados por Deus, olha só, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quer dizer, a partir do momento que tudo que você for fazer na sua vida, você pedir direção para Deus, você orar antes, você meditar na palavra de Deus, você está vivendo pelo Espírito de Deus, você está sendo guiada pelo Espírito de Deus. Se você deixa Deus te guiar em
todas as áreas da sua vida, você se torna filho de Deus. Então é Deus que conduz a sua vida, Deus que toma a direção da sua vida. Quando alguém te oferecer alguma coisa muito boa, ora a Deus antes de aceitar. Pede confirmação a Deus primeiro se você pode aceitar, porque se for de Deus, Deus vai te responder. Se não for de Deus, Deus não vai responder. E mais pra frente você vai saber exatamente por que Ele não te respondeu. Então seja guiada por Deus, seja guiado por Deus. Tudo que você for fazer, coloca nas mãos de Deus, ora, busca, amém? Versículo 15, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Quando a gente vive pelo pecado, a gente vive com medo de alguma coisa, você já percebeu? Mas quando a gente vive pelo Espírito, como diz a palavra do Senhor, tem espírito de ousadia. Então, quer dizer, quando a gente vive pela lei do pecado, a gente sempre tem medo de alguma coisa, a gente sempre tem medo de alguma notícia ruim, de um laudo ruim, a gente sempre tem medo de uma prova dar errado, mas quando a gente vive pelo Espírito, a gente vive pela fé. A gente tem aquela expectativa, aquela certeza que tudo vai dar certo. E mesmo quando não dá certo, quando a gente vive pelo Espírito, a gente não reclama, a gente continua cheio da graça. Porque quando a gente vive pela carne, quando a gente vive escravo do pecado, a gente tem medo de várias coisas. A gente, quando é escravo do pecado, a gente só pensa negativo o tempo todo. Mas se eu fizer isso, não vai dar certo. Se eu fizer aquilo, não vai dar certo. É porque eu não tenho dinheiro, não vai dar certo. Você só pensa em desastre. Aí diz assim, ó. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. A partir do momento que você reconheceu o Senhor Jesus como Pai, Jesus também te adota como filho. Amém? Te reconhece como filho. Aí diz assim no 17 para a gente terminar. Se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se porventura com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Quer dizer o quê? Se somos filhos, nós também somos herdeiros. E tudo que é de Deus, Deus ele vai fazer a gente herdar. E se a gente morrer por causa dele, glorificado vai ser o nome dele. A partir do momento que a sua fé sempre está no mesmo nível, a partir do momento que você não negar o Senhor Jesus Cristo em qualquer circunstância da sua vida, porque a partir do momento que você tem vergonha de falar do Senhor Jesus Cristo, você está negando Ele como Pai, mas a partir do momento que você reconhece o Senhor Jesus Cristo em todo o tempo, no meio de todo mundo, não importa quem, não importa se a pessoa é crente ou não, mas a pessoa vê que você é uma pessoa de Deus mesmo, a pessoa vê que você fala de Deus mesmo, Deus ele está te reconhecendo como filho, e as bênçãos do Senhor, a graça do Senhor vai te alcançar aonde você estiver. Então, se você não entendeu a palavra, volta o vídeo de novo. Presta muito bem atenção que Deus vai falar com você de novo. Deus abençoe você e sua família. Eu sempre estou orando por você. E deixa eu te falar uma coisa. Viva pelo Espírito, para você viver sempre cheio da graça. Não viva pela vontade da carne. E vigia contra os contritos entre o Espírito e a carne. Deus abençoe você.